Olá, está entrando no ar mais um Elas Podem, podcast delas para elas. Eu sou a Aline Valim, estarei no comando dos microfones e hoje nós vamos falar Você é incrível e toda a força que cada mulher é. Mas para esse bate-papo eu não estou sozinha e estão comigo a psicóloga Ellen Dias, nossa convidada do mês, e a professora Kátia Raquel. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Elas Podem de hoje. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais de vocês para o pessoal de casa. Então, eu sou a Ellen, sou psicóloga clínica, né? Atuo aqui na cidade há quase 10 anos. Enfim, eu trabalho com abordagem psicanalítica, né? Morro de paixão, uma defensora, né? Porque eu acho que é, pode ser determinante na vida das pessoas, um processo de análise. Sou esposa do Ledson, sou filha da tia Marisa e do tio Sérgio, mas eu ia falar dos meus filhos também, mãe da Alice e do Davi, e estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Eu sou a teacher, Kátia, né? Não, professora, teacher. É verdade. Vivo em Arroio do Sal há 26 anos da minha vida, né? Vim para cá com 24 anos para ser teacher da José de Quadros e nunca mais fui embora, porque Arroio do Sal é viciante, né? A gente chega e depois a gente não quer mais sair. Construí a minha vida aqui também e não tenho a menor vontade de ir embora. Bom, acho que estamos falando, né, viver em Arroio do Sal. Tu é de Porto Alegre, né? E hoje, assim, qual a principal contribuição que a capital te trouxe para a tua vida? Eu acho que a questão cultural, né? Que a gente, fui morar em Osório com 16 anos de idade, e quando eu queria ir a um cinema, quando eu queria ir a um teatro, eu precisava ir a Porto Alegre, né? Depois que eu tive a C, para mim foi muito importante também que a Selena crescesse indo ao cinema, indo ao teatro, né? Conhecendo a parte cultural, então era nossas férias sempre foi de uma semana ir para Porto Alegre para poder fazer as atividades culturais para ela estar inserida, né? E acho bem bom porque ela adora ir ao cinema, né? Curte teatro também. E acho que é isso, acho que a cidade grande nos proporciona um bar para a gente ouvir uma boa música, né? Aqui agora já tem, né? Mas a gente, por muito tempo, só conseguia se reunir em casa com os amigos, né? Para curtir uma música legal, para ver um filme legal. Então, acho que essa é a grande contribuição, a vida cultural, assim, a parte cultural da Uhum. cidade. Bom, tu te descreve como filha da tua mãe, da tua avó, do teu pai e do teu padrasto. Nos explica um pouco essa dinâmica. É. Então, os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Então, não lembro da minha vida com os dois, né? Mas quando eu tinha. E daí, quando eles se separaram, eu fui morar com a minha avó, né? A minha avó por parte de pai. Porque a minha avó, por parte de mãe, tinha ainda uma ideia de que se ela não ficasse cuidando de mim, podia ser que os meus pais voltassem a ficar juntos novamente, né? Mas a minha avó, por parte de mãe, também é uma contribuidora, assim, gigante para a mulher que eu sou hoje, né? Então, fui criada pela minha avó paterna até os 16 anos de idade, né? Indo e vindo para casa dos meus pais, daí da minha mãe e do meu padrasto, que se tornou meu pai quando eu tinha 4 anos de idade, né? Então, ele foi meu pai a vida toda, né? Com o meu pai, biológico, eu hoje tenho uma certa intimidade, mas durante muito tempo ele era aquele pai mais inatingível, assim, né? Depois que eu fiquei adulta, que eu fiz terapia, né? Um terapeuta me disse, né, que eu precisava resolver as minhas questões paternas, porque isso interferia de forma significativa na minha vida, né? Então, eu passei a procurar o meu pai mais, a conviver mais com ele, né? Mas o avô que a Selena conheceu foi o meu padrasto, né? Ele foi o cara
que era o guardador dos meus segredos, porque era para ele que eu ia contar as coisas, porque a mãe ficava muito braba, então eu acabava desabafando com ele, né? Gente, também. Isto. E também aquela mão séria. Não, tu tá errada, agora tu vai ficar de castigo, porque tu fez uma coisa errada, nunca me tocou, né? Deu uma palmada, nunca. Mas acho que a questão da conversa sempre foi muito latente, né? Ele era o cara que andava de quatro dentro de casa com a Selena montada, cavalinho, Oh. brincando, né? E quando ele foi embora, né, que ele saiu da nossa vida só quando foi por andar de cima muito novo, com 51 anos, né? Então foi uma perda tremenda, assim. Até hoje eu imagino conversas na minha cabeça com ele, né? Sim. Porque parece que ainda ouço os conselhos dele, né? E filha da minha mãe, porque acho que demais da mulher que eu sou se deve não só à minha mãe, mas às outras mulheres da minha vida, né? As minhas avós, as minhas tias, as minhas primas, a família que a gente escolhe, que são as nossas amigas, né? As minhas megas aqui em Arroio do Sal, a minha Mary lá em Osório, né? Que são as pessoas que ajudam também, mostram às vezes pra gente aquelas coisinhas que a gente não quer ver e a gente sempre dá uma crescida com isso, né? Uma evoluída. Bom, a tua adolescência foi em Osório, né? E lá tu também perdeu a tua irmã em uma tragédia. Como foi isso? Como foi pra ti isso? Quantos anos tu tinha? Eu tinha 20 anos, né? A Cibele estudava na escola rural, que foi a mesma escola onde eu fiz o segundo grau, na época, ensino médio agora. E era uma excursão de final de ano. Eles estavam indo passar o dia no Morro dos Conventos, em Santa Catarina. E o ônibus onde eles estavam bateu aqui em Três Cachoeiras, numa curva da estrada, e 7 das crianças morreram naquela manhã, Nossa. né? Então, foi a maior tragédia que a cidade viveu, porque a cidade enterrou 8 pré-adolescentes, né? Era uma excursão de nono ano, né? De oitava série na época, né? Então, transformou demais a minha vida, porque perdas, né? Eu sempre digo que eu não sou, que eu sou a vizinha, que a gente sempre acha que as coisas acontecem com o vizinho e nunca acontecem com a Uhum. gente, né? Então, eu sempre digo que eu sou a vizinha, né? Porque foi dentro da minha casa e de outras tantas famílias na cidade, mas a gente perdeu as crianças que tinham 12, 13 anos na época, né? Então, isso abalou todo mundo de uma forma absurda, né? A minha outra irmã tinha 10 anos na época e eu estava grávida da Selena e só desconfiava que estava grávida, não sabia ainda, né? Mas fiquei sabendo uma semana depois e a família se voltou para minha gravidez, assim. Então a Selena, apesar de não ter vindo programada, né, planejada, ela veio num momento de muita dor e ela foi, como dizia minha mãe, uma janelinha, né? Porque a mãe dizia Uhum. que Deus tinha fechado uma porta para ela, mas tinha aberto uma janela e que ela dizia que era a Selena, né? Então a Selena veio para não para tirar a dor, porque a dor a gente sente sempre, né? Esse ano faz 30 anos disso, Nossa. né? Que a Belle morreu, e acho que a gente sente falta sempre, né? Porque o quarto dela era na frente do meu, a gente estava sempre, né? Era para ela que eu contava os segredos, que a minha mãe não queria que eu Uhum. namorasse o pai da Selena, então quando eu queria sair eu tinha aquela coisa de alguém tem que saber onde eu vou, né? Uhum. E eu chamava ela de cantinho e dizia, ó, eu vou lá encontrar com o Liba, né? Ela, tá, pode deixar. Então, a Cíntia tinha 10 anos na época, e a Cíntia era muito assim: mãe, a Queca disse que não é para te contar tal coisa. E a Sibeli, não, a Sibeli guardava as coisas para ela, assim. Então, foi um baque, ainda é 30 anos depois, né? Foi a tia que a Selena não conheceu, mas que sempre ouviu falar, né? Porque o nosso combinado
pós, né, tudo que tinha acontecido, era que ela nunca seria um tabu dentro da nossa casa, né? Que a gente podia falar nela quando a gente quisesse, que a gente podia trazer ela para conversa todas as vezes que a gente tivesse vontade, porque ela era parte da nossa vida, né? Ela ainda é parte da nossa vida, né? Então, acho que foi o primeiro grande baque, assim, né, da idade adulta, de tu perder uma pessoa que tá ali contigo todos os dias da tua vida, né? Que tu convive desde sempre, né? Foi difícil e me causou um trauma, porque eu sempre achei depois que as pessoas iam morrer na minha vida também, né? Quando eu tive a Selena, enquanto ela não passou dos 13 anos, eu achava ali que com 12 ela ia morrer, né? Depois veio a fase da Mariana, eu rezei aquele ano inteiro para que passasse logo, né? E então, aquelas coisinhas que ficam, né? Que a gente vai deixando para depois na terapia, né? Que elas Virar as coisas mais difíceis, isso, né? que a minha irmã, que é psicóloga, diz, né? Quando eu disse para ela, eu parei a terapia. Ela, entendi, chegou naquele ponto que tu não queria falar, então. Então é bem por aí, né? A gente vai guardando ali embaixo da coberta e acho que às vezes resolve, mas às vezes fica ainda aquela coisinha para sempre. Que importante isso que tu trouxe, Kátia, da possibilidade de se falar dentro da família, né? Eu acho que tem duas grandes importâncias nisso. Uma é que ela se faz presente, então ela se mantém presente, né? E ela continua existindo ali. E a outra é que os maiores traumas, né, eles são pelo não dito, né? As coisas que não são ditas, elas são muito mais duras, elas se enrijecem dentro da gente e elas são de uma dificuldade de elaborar muito maior depois, né? Então, a possibilidade de tu poder dizer, de trazer isso presente, dá uma possibilidade da gente elaborar, pelo menos, né? A dor vai continuar, mas de tu poder elaborar. Que importante isso que tu trouxe, assim, né? De poder se falar sobre. Bom, e a C, então, tu já deu uma pincelada, chegou com a luz na janela, né, na vida de vocês. Como foi a chegada da C? Como foi ter a C? Ela chegou no meio disso tudo, né? Eu e o pai dela não estávamos mais juntos, né? A gente tentou ficar junto ainda algumas vezes depois, eu acho que pelo dever de proporcionar para ela a situação da casinha perfeita, papai, mamãe e filhinho, né? Mas a gente já tinha terminado antes de eu engravidar, né? O eu engravidar aconteceu num remember, assim, né? Então, ela chegou muito amada, muito querida, né? E sempre foi, né? Sempre Mas esteve como ali. como foi para ti quando tu descobriu que estava grávida, se foi dessa forma, né? Eu desconfiava, porque no dia em questão foi a única vez que eu transei na minha vida sem camisinha, eu acho, né? E eu não tomava mais comprimido, porque eu só tomava comprimido se eu estivesse namorando com alguém. Eu já não estava mais namorando, né? E quando cheguei aquela noite em casa, eu fui para o calendário contar quando tinha sido a minha última menstruação e eu estava no meio do meu período fértil, né? Então eu meio que adivinhava que tinha alguma coisa ali. E aí a Sibeli morreu 3 semanas depois, né? Eu sei o dia que eu fiquei grávida, porque, como eu disse, foi a única vez, né, que eu não me protegi. Então eu sabia, né? Eu engravidei no dia 26 de novembro e a minha irmã morreu no dia 19 de dezembro, né? E eu demorei uma semana, pedi R$ 7 emprestado para a melhor amiga da minha mãe para fazer o exame, né? Que custava R$ 7 na época. E quando eu vi o resultado, que foi pelo telefone, né, que a moça do laboratório me disse: Parabéns, a senhora está grávida. Eu disse: Eu não te perguntei o resultado, moça. Eu só perguntei se estava pronto. Mas eu sempre fui muito objetiva, né? Então eu já cheguei naquele momento Prática. para minha mãe e eu disse: Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu não vou te esconder, porque a minha barriga vai crescer, né? Então, assim, apesar de ninguém querer que a filha tivesse grávida aos 20 anos de idade, né? Sem estar com alguém, sem estar construindo uma história, né? Ela foi muito querida, né? Ela nasceu muito amada, continua sendo até hoje. Eu sou uma mãe muito chata, né? Vocês sabem que eu sou faca na bota mesmo, né?
Mas eu não me arrependo, né? Porque ela cresceu sabendo que o que eu aprendi com teu pai, né? Porque o teu pai uma vez me disse no ônibus, que eu contando para ele, Celanta, é impossível, não aguento mais, não sei mais o que eu faço. E ele me disse, amor exigente. Eu disse, sim, é aquele grupo que tem das pessoas que são familiares, das pessoas que usam drogas, que são alcoólicos. Então, ele, não, existe também. Mas eu te falo que quando a gente ama os nossos filhos, a gente não pode esperar deles que eles sejam mais ou menos, né? A gente precisa exigir que eles sejam ótimos, porque já existe gente mais ou menos no mundo demais, né? Então eles têm que ser muito bons, sim. Eles têm que em casa ajudar, fazer a parte deles, né? Eles têm que ir bem na escola, porque esse é o único compromisso que tem nesse momento da vida. Você não pode tirar 6, né? Por que que tu vai... que bom, tu tirou 6, se tu sabe que teu filho é filho 9, não é 6, né? Então, tu tem que exigir que ela seja boa, que ela seja justa contigo, que ela perceba todo o trabalho que tu tem também e que ela se perceba responsável pela parte dela, né? Então, sempre usei muito isso, né? Na época, eu acho que a Selena devia ter os seus 7, 8 anos de idade e ela amava o teu pai, né? Porque o meu padrasto era Sérgio, né? Então ela olhava para o tio Sérgio no ônibus e fazia assim: gosto tanto de ti, tio Sérgio, que a tua barba é branca, tu usa óculos e tu ainda é Sérgio que nem o meu vô, né? E o meu pai já tinha morrido nessa época, né? Então, a tua família, né, me trouxe todas essas coisas. Eu sou muito orgulhosa de estar aqui, né? Porque o rapaz por trás das câmeras foi minha aluna. Porque a doutora Ellen foi minha aluna também, né? Que já tem um pouco de idade. Então, hoje eu ando por Arroio do Sal e sempre tem um teacher, que daí eu adoro. Sora, não gosto muito, que eu tinha uma plaquinha, né, Rogério? Sora é a vovozinha. Então, uma vez um aluno me disse, no caso, vovozinha era Sora mesmo. Eu adorei. Né? Então, acho que é isso tudo, né? Sempre fui essa mãe chata, hoje ela me agradece. Eu achei que tinha causado muitos traumas, né? Porque não deixava isso, não deixava aquilo. E aí um dia eu perguntei para ela, minha filha, tu te arrepende de alguma coisa que eu não deixei tu fazer, né? Porque, não deixei namorar talvez, não deixei ir numa festa, não deixei não sei o quê. Ela disse, capaz, mãe, porque daí ela já era adulta, ela já morava em Criciúma sozinha, ela já tinha a história dela. Às vezes, quando ela saía, ela ligava pro Dani e dizia, vou sair, tá, pai? Não conta pra mãe, só depois que eu chegar, que senão ela fica me mandando mensagem de 10 em 10 minutos. Né? Porque eu era dessas, né? Tu não tá em casa ainda, amanhã tem que trabalhar. Não sei o que, a guria já tinha 20 anos, eu ali enchendo o saco, né? E daqui a pouco o Dani lá pela 1 da manhã dizia, que bom, a Selena chegou, a gente pode dormir. Eu, chegou onde? Não tava em casa? Não, não, não. É uma daquelas noites que ela saiu, não queria que tu ficasse torrando a paciência dela e avisou só pra mim. Né? Então, hoje ela tá tri bem, tá fazendo o que ela quer, né? Como eu contei para vocês antes, né? Agora ela trabalha no centro obstétrico, que era o sonho dela, né? Tá super feliz. E a Mari também, né? Sofreu esse pênalti, né? Porque a Mari é a minha filha também, né? Ela não nasceu da minha barriga, mas eu conheci ela quando ela tinha 3 anos, né? E desde então eu sou a má dela, como ela diz, né? Né? A má de madrasta, a má de mãe, né? E a má de má, porque eu sou má. Então, acho que as duas se beneficiaram de alguma forma com a minha chatice, né? Porque estudar é fundamental, né? Então, hoje a Mari também faz o curso de gastronomia que ela queria fazer, né? Também está buscando o que ela quer para a vida dela, né? E também vem para a gente quando precisa, assim como a Selena, a gente ainda é referência para elas, né? Para as duas, elas sabem que onde a gente estiver sempre vai ser a casa delas, né? Não importa o lugar que for. Então,
acho que é chatice quando os filhos são crianças e adolescentes, a exigência tem que se fazer presente, né? Porque senão eles crescem sem limites mesmo, né? Uhum. Sem saber que só pode ir até ali, né? Que a partir dali tem que ser diferente, né? Que tem que conversar em casa diferente do que se conversa com os amigos na rua, né? Uhum. Isso eu sempre falei para os meus alunos também, né? Diferentes tipos de linguagem, de comportamento nos diferentes ambientes, com as diferentes pessoas, né? Porque não dá para chegar em casa dizendo para mim, preciso de uma grana para dar um rolê. Não, né? Mãe, quem sabe tu tem um dinheiro porque eu queria sair com os meus amigos. É uma outra vibe, né? Então, por mais chata que eu tenha sido, acho que é importante ser chata. Sim. Vou trazer duas colocações tuas que eu achei bem importante. Uma é a questão, eu fui contar para minha mãe porque eu sou prática, eu sou objetiva, né? Eu trabalho muito com as crianças aqui em casa, a questão de que eles precisam me contar as coisas, porque só eu posso ajudar eles a resolver os problemas. Daí, esses tempos, eu fui pegar eles na escola, e daí, quando o Matheus saiu assim, o Lucas falou assim: ó, eu preciso te contar uma coisa, eu preciso conversar contigo, mas só nós dois. Eu, ok, né? 8 anos, oito ainda, oito. 8 anos, quase 9, é que eu fico 8 anos, não, 8 anos. Eu não, ok, né? Daí eu cheguei em casa, interti o Mateus e chamei ele. Ele, mãe, aconteceu isso na escola. Ele tinha brigado na escola. E a professora falou que ela vai contar no dia da entrega dos pareceres. E daí, como tu é a única pessoa que me ajuda a resolver as coisas, como tu é a pessoa que me ajuda a resolver as coisas, eu precisava te contar. Eu, Por aí. que ótimo, que laço de confiança que se está criando, né? E a outra colocação, quando tu disse que você avisava, eu também fui morar em Caxias, fazer faculdade, né? Fui morar sozinha com 17 anos, super jovem, saí da cidade. E eu não precisava mais avisar os meus pais, né? Mas eu não saía, nem que fosse para jantar fora, sem ligar e avisar, mãe, eu vou jantar fora, ou eu vou sair com os meus amigos, eu vou numa festa. Eu avisava sempre, gente. Porque minha mãe sempre me disse de nunca fazer as coisas escondidas. Ela disse: já pensou? Tu vai dormir na casa da tua amiga, né? E a gente tá dormindo em casa tranquilos, porque tu tá na casa da tua amiga. E daí vocês saem de carro e vocês sofrem um acidente. E daí tu imagina nos ligarem de madrugada para nos contarem que tu sofreu um acidente e a gente dizer, não, ela tá dormindo na casa da amiga dela. Então, sempre a questão de avisar. Eu sempre avisava, guria. Tu vê, eu me formei com 23 anos. Eu, com 24 anos, fui morar em Porto Alegre, né, trabalhar na Zero Hora, e eu ligava para eles para dizer, mãe, eu tô saindo do trabalho, porque o trabalho na Zero Hora, o horário era diferente, a gente pegava das 3 da tarde às 10 da noite. Eu não vou direto para casa, eu vou passar para comer alguma coisa com as gurias, eu vou passar para tomar uma cerveja com o pessoal do jornal, mas eu avisava. Sim, mas é porque eu penso que a gente é mulher, né? E mais ainda a gente precisa sempre que alguém saiba onde a gente está, né? Muito. Porque daqui a pouco tu sai, acontece alguma coisa, né? E a mãe sempre disse isso também. A gente cresceu na época que não existia celular, né? Uhum. A mãe sempre dizia isso. Se tu vai para um lugar, né? A gente ia muito pro Gaó em Osório, na adolescência, né? Para as festas. Mas às vezes estava chata a festa no Gaó, a gente, vamos lá para casa de alguém, né? Eu parava no telefone público, no orelhão, ligava a Uhum. cobrar para casa, fosse a hora que fosse, e dizia: a gente está indo para casa de fulano, a gente está saindo daqui porque tá chato. A mãe dizia, a nossa família sempre morou em Porto Alegre, né? A mãe dizia, e se acontece alguma coisa em Porto Alegre? Uhum. E se eu preciso te encontrar, né, de Uhum. madrugada, e tu me disse que tá em tal lugar e eu vou lá e não te acho, porque a gente tem que sair correndo, né? Uhum. A mãe nunca foi atrás da gente para saber se a gente estava no lugar que dizia que estava, né? Mas eu sempre avisei e sempre fiz isso com as gurias, né? Se vocês me contarem o que vocês fizerem, eu até posso ficar brava, eu até Uhum. posso colocar de castigo. Agora, se eu ficar sabendo o que vocês fizerem por outras pessoas na rua, e a gente não mora em Porto Alegre, a gente mora em Arroio de Sal, eu vou ficar sabendo. É só uma questão de tempo. Exatamente. Né? Então, aí, se o castigo era uma semana, ele passa para um mês já, porque daí eu não posso confiar em ti, porque tu olhou na minha cara e não me disse o que aconteceu, né? Então, ela também cresceu nessa vibe, até ela sabia que ia sofrer o pênalti, mas ia ser pior,
né? Se fosse depois. Isso diz também das marcas que a gente deixa nos nossos filhos, né? Porque, bom, cresceram, tu cresceu, e ainda assim, diz de um vínculo, eu acho, né? Diz de uma relação, e também o porquê, né? Qual é a função do meu pai e da minha mãe, né? Daquela figura na minha vida. É de uma segurança, né? Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho com quem contar. Isso que o Luca te traz, né? Eu achei Aham. incrível, porque o que ele te diz? Ele veio te contar, porque, bom, ele soube que tinha feito alguma coisa errada lá, mas o que ele te diz? Ele te diz porque é contigo que eu vou resolver os meus problemas, tu é que vai me ajudar a resolver os meus problemas, né? Então ele vem vinculado a essa ideia, né? De tu tá comigo, não também de prestar uma satisfação ou com medo que tu fosse brigar, né? Claro, tem essa relação também, porque a gente que tem que educar os nossos filhos, né? Que Claro. nem tu falou, eles não têm isso na bagagem deles ainda, né? Do certo e do errado, dos limites, do que pode, do que não pode. Esse é o nosso papel, né? A gente respeitar a vontade de uma criança, a gente acolher e escutar ela, não é permitir que ela vá fazer qualquer coisa, o que bem entende, né? Uma criança, um adolescente, porque a gente está aqui, o nosso papel é educar, né? Então, mas a gente poder registrar, fazer esse registro do porquê das coisas, né? O porquê que tu tá ali é a tua preocupação não é porque tu não quer que ele faça determinadas coisas, né? Mas tu precisa saber para poder ajudar quando for necessário, né? Se acontecer alguma coisa, bom, é eu que vou, de repente, ter que sair daqui, me deslocar, né? Então, eu preciso saber onde tu está, eu preciso, porque é a mim que tu vai ter, né? E a gente tem a É um eles, vínculo, né? acho que bem estabelecido, né? E que ser pai e mãe é difícil, né? Porque eu me lembro de dizer pro Dani, Negrinho, mas a gente também fazia isso, né? E aí o Dani dizer, e o que que acontecia? Os nossos pais vinham em cima da gente, né? Então agora que nós somos pais, é a nossa função também dizer, não tá legal, não é por aí, né? Então também tu entra num conflito, né? Ah, você é hipócrita, vou cobrar uma Sim. coisa, mas eu fazia tal coisa, não. Mas quando a gente era adolescente, fazia as coisas erradas, também a gente sofria o pênalti, né? A gente ficava de castigo, a gente, né? Então agora é a nossa vez. Esse movimento é muito legal de poder pensar. Eu já fui criança, eu já fui adolescente, o que que eu pensava, como que eu fazia, por que que de repente meu filho está fazendo isso? Às vezes até uma mentirinha, alguma coisa para omitir. O que que levou ele a fazer isso, né? E a gente lembrar do nosso tempo para poder de repente pensar nos motivadores dele. Isso não quer dizer que daqui a pouco eu não vou ter que educar igual, vou ter que corrigir, né? Vou ter que então, mas a gente poder fazer o movimento de se colocar no lugar é muito, muito legal. Keca, o que ser mãe de uma menina mudou a tua vida? Duas meninas. Duas meninas. Bom, eu sou feministinha de carteirinha. Eu acho que existe muita gente no mundo querendo nos provar que a gente não vale a pena, né? Que a gente tem que calar quando um homem fala, né? Que a gente tem que baixar a nossa bola, nos chamando de louca quando a gente fica braba, né? Nos dizendo que a gente tá na TPM, às vezes a gente tá mesmo, né? Mas tem muita gente já para fazer isso, né? Então, eu ensino as minhas filhas, em primeiro lugar, a se amar e a se respeitar, né? Eu me lembro de dizer para a Selena desde muito pequenininha, ela dizia, eu te amo mais que tudo. E eu dizia, não, tu ama tu mais que tudo. Porque se tu não estiver bem, se tu fizer as coisas para tu ficar mal, eu também vou ficar mal, né? Então, antes de me amar, antes de amar qualquer pessoa, tu tem que te amar primeiro e muito mais do que as outras pessoas, né? Tu precisa gostar de ti, tu precisa te valorizar, e aí depois tu pode me amar, tu pode amar o pai, tu pode amar outras pessoas, né? Sempre quis que ela entendesse, né? E a Mari depois, que ser mulher. A gente pode falar palavrão aqui? Pode. Ser mulher é foda no mau sentido da palavra, né? Porque
a gente tem que todo dia lutar, a gente tem que se proteger, né? Como a gente falou agora, tu andar na rua às 10 da noite em Porto Alegre sendo mulher é uma coisa, e tu andar na rua às 10 da noite em Porto Alegre sendo homem é outra. É perigoso igual, mas os medos são diferentes, né? Os pânicos a respeito são diferentes, né? Então, isso, né? A se valorizar, né? A gostar de ser mulher, né? A compreender que mulher é meio maluca mesmo, porque a gente tem um monte de hormônio nos enlouquecendo constantemente, né? Na fase adulta, são os hormônios de vai fazer o nenê, não fez o nenê, vai embora tudo aquilo, né? Quando a gente fica mais velha, passou mentira, que daí a gente entra na menopausa, daí tem um monte de outras coisas de novo, né? Então, a gente vive em constante conflito, a gente, né? Tem uma amiga que me falou esses dias, eu trabalho 14 horas por dia, chego em casa de noite e tenho que limpar a casa, e tenho que fazer comida, e tenho que atender o meu namorado, tenho que atender o meu filho. Daí eu disse, mas tu não é empregada, né? E as pessoas que moram na tua casa, elas não têm que dividir contigo, elas têm que fazer a parte delas, porque a casa também é dessas outras pessoas, né? Então, ensinei que não dá para namorar ninguém que ache que elas têm que fazer tudo para eles, né? Elas têm que namorar alguém que contribua na vida delas, que coloque elas para cima e não que fique puxando o tapete toda hora, porque tem muito homem que gosta de fazer isso, né? A mulher conseguiu, né, ganhar um pouquinho melhor, conseguiu, e aí o homem já fica colocando defeito, mas tu não fez isso, mas olha como é que tu faz aquilo, né? Então, que elas tenham consciência de quem elas são, do poder que elas têm no mundo, né? E do respeito que elas têm pelos outros, e elas têm obrigação de exigir de volta também, né? Porque a gente precisa se dar o respeito para ser respeitada, né? Acho que é por aí. Quando as pessoas me dizem, mas tu não caminha porque tu não quer, né? Tu não caminha, a ciclovia tá ali, tu não eu só posso caminhar de noite, mas tu não sabe o que é isso, porque tu é homem. Eu adoraria um dia ter o privilégio de me sentir como homem e sair, me sentir segura, né? Para caminhar a hora que eu quiser, onde que eu quiser. Mas a gente mora numa cidade pequena, não interessa, né? O medo tá ali. Uma vez fui caminhar eu e a Mari, a minha prima, e daí tinha uns guris atrás, assim, adolescentes, né? E eles diminuíram o passo. E eu, Mari, ela, vamos acelerar. E a gente acelerou o passo. Na verdade, eles passaram depois por nós, seguiram o caminho, mas enquanto eles estavam atrás de nós, a gente se sentiu inseguras, né? E o homem, ele nunca vai entender isso porque é uma dor que ele não tem, né? Ele nunca vai saber o que é ter esse medo. Então, para eles é muito difícil conceber, mas ele existe e ele é real, ele é muito nosso. Sim. Vamos falar um pouco de profissão, né? A gente abriu uma caixinha esses dias nas nossas redes sociais e uma das questões era mercado de trabalho, né? Então, vamos pensar, como tu descobriu que queria ser teacher? Yes. Não professora! Bom, desde piá, eu já tinha o meu padrasto, né? Meu pai Sérgio fez para mim um quadro negro, né? Na época eram quadros negros, hoje eles já são brancos, eles já são de vidro, né? E ele fez aquele quadro negro em tamanho normal, de sala de aula, na garagem da nossa casa em Porto Alegre, né? E daí ele fez uma caixinha de giz, ele botou um apagador, e eu tinha chamada, né? Porque todos os meus colegas da escola eu colocava e fazia, né? Ali a listinha de chamada. Então, eu dava aula para os meus alunos invisíveis todos os finais de semana, né? O meu avô chegava a ler o jornal ao contrário, assim, porque eu vinha lá do início do terreno fazendo fila, né? Fulano, fica quieto, né? Tudo com os alunos invisíveis. E no final de semana, quando vinha as minhas primas, os meus primos, era só eu que tinha que ser a professora, né? Nunca eram os outros. E daí eles brigavam comigo, os meus pais, né? Achavam absurdo. Mas eles achavam que os outros também podiam ser professores no meu quadro, né? Então, eu sentava furiosa para ser aluna, porque o quadro era meu, a sala de aula era minha, afinal de contas. Como assim? Na adolescência, eu tive aquela fase rebelde, né? De que agora eu vou fazer outra coisa. Eu estudava na Rural, em Osório, e a Rural
fazia PPT, né, na Rural. Tinha o agro e tinha o PPT. E no PPT a gente só se formava depois de apresentar ou um relatório de 40 horas ou 2 de 20 em alguma profissão, né? A gente tinha que no terceiro ano ir para algum lugar da cidade trabalhar naquilo que a gente queria fazer, né? Nessa época eu decidi que eu ia ser médica, né? Que eu ia fazer medicina. Nada a ver. Mas, enfim. Então, a escola tinha convênio com várias empresas, com hospital, né? E a gente podia ir observar o trabalho daqueles profissionais, né? Segundo dia no hospital, eu assisti um parto, né? Que todo mundo diz que é a coisa mais linda do mundo, romântica, e eu quase desmaiei na sala de parto. Não achei nada lindo, nada romântico aquilo. E no dia seguinte eu vi o meu primeiro corpo, né, lá dentro do hospital. Então, ali eu terminei as 20 horas de trabalho, né, mas eu já terminei sabendo que eu não queria entrar para a área médica na minha vida, né, só daqueles poucos dias no hospital. Daí eu não tinha muito o que fazer, pensei, que nem a história de ser professora nem tinha mais passado pela cabeça, porque eu tinha focado na medicina. E aí, a minha professora de inglês, a minha teacher na época, a professora Vânia Brambila, maravilhosa, me perguntou onde eu era babá dela, dos filhos dela, né? Eu sempre era babá dos filhos das minhas professoras de inglês, não sei por quê. A de Porto Alegre também. E adorava ser babá dos filhos dela, porque eles tinham hora para ir dormir, depois ela deixava eu ficar na biblioteca dela, mexendo nos livros, vendo os vídeos, aquilo era um bar. E ela disse para mim, tu gosta tanto de inglês, por que que tu não vem fazer as outras 20 horas comigo, né? E aí eu fui dar aula, eu tinha 18 anos, e eu fui dar aula na agropecuária da Rural, né? Dei aula por um bimestre, na época era por bimestre, né? Numa turma que só tinham 2 meninas, porque a grande maioria era de meninos. Daí ele voltou aquela coisa né, de que eu adorava aí decidi que era aquilo ali que eu ia fazer, né? Mas fui ainda um tempo para Porto, fiquei em Porto tentando passar na URGS, mas eu era péssima em matemática e na época a URGS eliminava se tu não acertasse no mínimo 9, né? E eu acertava 7 em matemática toda a vida, né? Então acabei voltando para Osório. E aí, lá em Osório, depois que eu ganhei a Selena, eu fui para Facos, né? Fui estudar na Facos. E no terceiro ano de faculdade, eu me inscrevi para um contrato emergencial, né? Mas me inscrevi, fiz 5 conjuntos de documento: Osório, Santo Antônio, Tramandaí, Imbé, e sobrou um. Daí eu disse, vou me inscrever para algum lugar. Foi o primeiro que tinha, era Arroio do Sal, que na verdade eu não conhecia, né? Arroio do Sal, não sabia nem onde ficava. Daí alguém me disse, é um pouco antes de Torres. Eu digo, beleza, né? Uma praia e tal. Me inscrevi. E eu fui a única inscrita para o contrato emergencial em Arroio do Sal, quando a Tilda estava saindo, porque ela estava voltando para Londres, né? E aí vim, né? Assumi aqui. E adorei ser teacher desde o início, assim, né? Claro que ao longo dos anos tu vai aprendendo, tu vai te modificando, mas desde o início eu achei um barato. A Selena vinha junto, pequenininha, né? Pra cá, chamava ela de meu xerox reduzido, né? E fui ficando, daí fiquei um ano morando em Osório e indo e vindo, né? E trabalhava lá também, dava aula lá no Prudente. Daí, no ano seguinte, eu resolvi me mudar para cá. E a José, a gente nunca deve dizer que o trabalho é como a casa da gente, né? Mas a José é a minha casa há 26 anos, né? Também, né? Eu morei em tantos lugares em Arroio do Sal e a José foi a única constante na minha vida, né? E eu adoro o que eu faço, né? Eu tô fora de sala de aula agora, faz já desde 2020, quando começou a pandemia, mas ainda dei aula aquele ano todo, acho que era o teu terceiro ano, né, Rogério? Dei aula aquele ano todo online, né? Como todo mundo, que foi uma loucura, né?
E a gente achava que os alunos sabiam tudo de tecnologia, né? E a gente precisou ensinar eles à distância a mandar e-mail, porque vários não sabiam, não tinham e-mail, nos enganavam muito bem. E estou vivendo ainda, né, essa experiência agora na gestão escolar que eu nunca quis, né? Os alunos me diziam, tu tem que ser diretora. Eu dizia, Deus me livre, me imaginem diretora, se eu já sou assim em sala de aula. Eles diziam, melhor não, melhor não. Enquanto a Queca toma o chimarrão dela, termina com calma, eu quero fazer um agradecimento muito especial que vocês devem estar vendo que enquanto a gente está conversando, alguns loguinhos estão correndo no canto da tela. Essas empresas são as empresas que apoiam, elas podem, né, e elas que permitem que a gente esteja aqui todas as quintas-feiras conversando com vocês. Então, meu muito obrigada, Sal da Terra, Pub 36, Ana Help Store, Dona da Praia, Inventar Comunicação e Hoffman Odontologia e Saúde. Obrigada aos nossos parceiros, vão lá no Instagram deles, já deem uma pesquisada, já sigam eles também. Bom, agora tu falou uma coisa que eu gostaria de pontuar também, que é a questão da mudança, né? Daí tu se mudou para Arroio do Sal, você tinha quantos anos? A Cetinha, eu comecei a dar aula em 98, ela é de 95, ela tinha 2 anos e meio. E como foi essa mudança de vida para ti quando tu veio para cá? Foi me tornar adulta, né? De verdade. Porque até então eu morava com os meus pais, né? Com todo aquele aparato na volta, né? E daí, quando vim para cá, vim num relacionamento muito difícil, né? Porque era um relacionamento com um dependente químico, né? Foi muito sofrido, assim, até a minha colega Gilceia, que eu adoro, um dia me dizer, mas por que tu ainda tá com ele? Daí eu disse, porque foi isso que eu escolhi, então paciência, né? E eu me lembro dela me pegar assim nos ombros e me fazer olhar para ela e dizer, não, tu escolheu e deu errado, tu desescolhe e escolhe de novo, né? A gente não veio ao mundo para ficar conformado com a vida que a gente vive, a gente veio ao mundo para ser feliz e a gente busca a felicidade, enquanto a gente tem forças para isso, né? E depois me lembro, né, da irmã da minha alma, da Soninha, me dizendo por que que tu ainda tá com essa pessoa, né? E de eu dizer porque eu não consigo me manter sozinha, porque ele tinha feito empréstimos no meu nome, né? E daí foi quando a nega disse para mim, é só isso, né? Então sai fora que eu abraço tu e a Selena, né? Aquelas amigas que se tornam família, né? Porque eu perdi uma irmã, a Soninha perdeu 2 irmãs, né? Antes de ela vir ao mundo, né? Então, a gente é muito irmã dessa época, né? Porque ela fez por mim coisas que muitas pessoas da família não fazem, né? Ela me tirou de uma situação onde eu era muito infeliz, né? Me colocou dentro da casa dela com a minha filha, né? E me bancou aqueles meses que eu precisava para me reerguer, né? Então, Arroio do Sal para mim tem isso, né? Tem esse sentido de reconstrução da minha vida, né? De aprender a ser feliz, porque eu achava que a vida era assim, que ninguém era feliz de verdade, né? E daí aqui eu acabei conhecendo o meu amor, né? O meu amor que me trouxe a minha outra filha, né? Que ele já tinha uma, eu já tinha uma, e nenhum dos dois queria ter outros filhos, né? Então, a gente começou a construir a nossa família há 20 anos atrás, praticamente, quase 20 anos, né? E isso ajudou muito também a estar aqui, né? A crescer aqui, porque eu sempre fui uma mulher de ter um amor, né? Eu não gosto de ser solteira, né? Não me sinto realizada quando eu tô solteira, né? E então vir morar aqui construiu a minha idade adulta, construiu a minha maternidade, né? De formas diferentes, né? Porque toda professora também é um pouquinho mãe, né? Porque a gente briga. Eu digo para os meus alunos, vem cá, agora eu vou te botar de joelho no meio atrás da porta, né? E eles dão uma risada, mas a gente faz muito isso, né? A gente é um pouco psicóloga, a gente é um pouco mãe,
Então, eu sou muito grata. Arroio do Sal ficava furiosa quando me chamavam de paraquedista. Quando eu vim morar aqui, eu tinha essa mania, né? E deixei muito claro em algumas situações, né? Inclusive usando a tribuna da Câmara uma vez, né? Que eu ia falar sempre as coisas que eu achava corretas falarem e que as pessoas não iam me anular, né? Que eu estava aqui porque eu queria estar aqui, né? E que, inclusive, naquela época, naquele ano, eu ia transferir meu título para cá, porque agora eu fazia questão de botar em Arroio do Sal também, né? Que eu não votava ainda na época. Sempre tinha medo de transferir e ter que trabalhar nas eleições, né? Aconteceu, de verdade. Medo real. Mas agora acho que não é mais assim, né? Eu vi esses tempos a moça lá na escola perguntando quem gostaria de trabalhar, né? Achei bem mais legal, assim, né? Porque tem pessoas que querem mesmo, né? Então, a gente também tem que permitir que quem quer faça as coisas, né? Então, a Arroio do Sal construiu muito da pessoa que eu sou hoje, assim, e eu adoro essa cidade. Espero ficar Tu aqui trouxe ainda uma por outra muito tempo. fala ali que a importância da Soninha, né? Tua amiga, e tu é uma mulher com muitas amigas, com uma rede de amigas grandes, graças a Deus, né? Sim, também. Também me considero uma Com sortuda, né? certeza. Ah, Ellen, qual é a importância dessa rede de apoio feminina? Tu vê, ela veio de fora de uma outra cidade, ela foi acolhida por uma amiga no momento. Qual a importância dessa rede feminina de amizade, de apoio nesses momentos para as mulheres? Enquanto ela falava, eu fiquei, nossa, a importância, né, dessas duas mulheres que te disseram, né? Porque Uhum. às vezes a gente pensa, né, no julgamento social, isso, né? Bom, mas é uma escolha, mas é uma escolha. E sim e não, né? Porque de repente, se tu não tivesse aquele suporte que ela te deu, disse, bom, se é esse o problema, vem cá que nós vamos conseguir juntas, né? Nós vamos fazer juntas. Então foi Um extremamente acolhimento, né? determinante na tua vida, e que lindo, né? Ela acaba te ajudando a sair de uma situação, que é um pouquinho do que a gente falou no podcast ao vivo, né? É verdade. Dos amores e ciladas ali, que tu acabou vivendo um grande amor, mas porque tu também te permitiu e com o apoio dela, tu conseguiu sair de uma situação que já não te trazia mais felicidade, né? Que era uma cilada, né? É verdade, muito. Então, que bacana, essencial, né? E na vida de muita gente, eu acredito, esse apoio, essa. Porque eu acho que diz um pouco da. É muito mais fácil o que tu tinha falado, Aline, a respeito de. É muito difícil um homem se colocar no lugar de uma mulher quando vai sair para caminhar, por exemplo, porque. E não é nem por preconceito, nada, mas ele não sabe, ele nunca experienciou essa angústia, esse medo, né? Então, para uma mulher poder desempenhar empatia ali, poder te olhar, né? Se esse é o teu problema, se é isso que tu quer, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar. Mudou tua vida e pode mudar de muita gente e muda, né? Esse apoio, essas amizades são tudo, acho, extremamente importante. Queca, tu perdeu a tua mãe muito rápido, né? E a gente conversando ali, que é uma saudade diária, que é perder a mãe é diferente. Então, como foi essa perda para ti? Ah, foi terrível, ainda é, né? Porque a minha mãe era minha confidente, era minha amiga, né? Era a pessoa para quem eu ligava todas as tardinhas quando chegava da escola para tomar um chimarrão, né? Para saber o que que ela tinha feito durante o dia, para contar como tinha sido o meu dia, né? Ah, poder desabafar, ouvir os conselhos que ela tinha para me dar, né? A respeito não da minha prática, né, mas do meu jeito de ser, né, eu sempre fui, né, os meus alunos sempre disseram, bah, tu dá nos dedos que a gente fica procurando os dedos depois, né, fez um cursinho para isso, né, então, de me dar uma situada, né, tá legal, mas pouco menos, quem sabe, né, e de poder desabafar, de falar tudo, né, aquela pessoa que me conhecia inteiramente, né? E uma mulher que eu sempre admirei, né? Na terapia, eu aprendi que muito do eu ser faca na bota, né, vinha da minha mãe, né? Porque a mãe sempre foi de chegar chegando, né? De os alunos me perguntavam, mas ela é pior que tu? Sim, né? Não chego nem aos pés em brabeza, né? Meu Deus, professora, né? Então,
acho que uma referência, né? Eu tenho as minhas tias, que são mulheres maravilhosas, né? Com quem eu ainda converso, né? Que ficaram assim, não no lugar da minha mãe, porque mãe é insubstituível, né? Mas as minhas tias são feitas do mesmo material que a minha mãe, né? Então, tiveram a mesma criação, então elas têm falas muito semelhantes, né? Elas são de xingar quando não tá certo, né? Não importa se eu tenho 50 anos de idade, né? Ah, e então, mas eu sinto falta da presença mesmo, né? A minha irmã me ligou e disse: a mãe comeu uma batata e desmaiou no meu sofá. Eu tô levando ela para o hospital, né? E aí foi, aí eu disse, não é nada, porque aí tu nunca acha que é alguma Uhum. coisa, né? Daí investigaram a minha mãe durante 19 dias no hospital de Osório e não dava para saber o que ela tinha, eles não encontravam nada nela, né? Quando ela chegou em Porto Alegre, ela chegou de noite, numa segunda-feira à noite, e na terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente tinha o diagnóstico Nossa. dela, né? Eu fiquei andando com ela dentro da Santa Casa até às 4 da manhã, fazendo todos os exames que ela podia. Fui para casa da Soninha depois, né? E na manhã seguinte nos chamaram bem cedo, né? Pós horário de visita, assim, que tinha uma visitinha de manhã cedo, já nos ligaram, né? E eu e a minha tia voltamos para o hospital para eles nos darem um diagnóstico de um câncer que tinha iniciado na vesícula, mas como ele é silencioso, ele se espalhou por todos os outros órgãos. Então, ela já estava no último estágio da doença, a ponto da médica dizer que o que eles tinham para fazer era proporcionar um pouco de qualidade de vida, mas que, né? E eu já comecei a planejar o Natal, porque isso foi em novembro, e daí um dia minha tia Simone me disse: minha filha, ela não vai mais estar aqui no Natal. E assim aquilo foi um baque para mim, porque eu achava que eu ia passar um final de ano de novo com ela. A Soninha estava se programando de vir para Osório para ficar junto, né? Então aquilo assim foi, né? Eu aqui naquele momento eu entendi assim, mas eu agradeço muito a Deus porque eu estava lá, né? Eu fiquei, estava sozinha com ela na hora que ela foi embora, né? A Soninha estava chegando no hospital para passar a noite comigo e com ela. E ela estava entrando, ela disse para mim: Neguinha, tu pode descer para me pegar que eu tô no elevador. Daí eu disse: agora não dá, né? Daqui a pouco ela tá. Eu cheguei no andar, daí eu disse: ela já foi embora. E a Soninha disse: como assim, né? E já desligou, e daí conseguiu entrar. Então foi muito rápido mesmo, né? Foi do dia 6 de novembro ali até o dia. Ela morreu no dia 10 de dezembro, né? Foi rapidíssimo, assim. E deixou um vazio, né? Porque mãe é mãe, né? Porque a Selena estava fazendo um estágio, né? Ela teve que discutir com as professoras na faculdade, porque ela disse: eu tenho que voltar para Porto Alegre, né? E a professora dela disse: mas faltam só 2 dias para tu terminar o teu estágio, então tu vai terminar. Ela disse: em 2 dias a minha avó não vai mais estar aqui, né? E aquela empatia que vocês nos ensinam a ter pelo paciente em sala de aula é só da gente com o paciente, de vocês com a gente não, né? Então ela fez esse questionamento e imediatamente eles liberaram ela para terminar o estágio logo depois ali, né? Então ela voltou, ela estava em trânsito quando aconteceu, né? E para ela também foi um baque, porque a mãe ajudou a criar ela, né? Ela era a outra mãe da C, assim. Então, acho que sempre vou sentir saudade, né? Todas as pessoas com quem eu falo que já perderam as suas mães dizem não, nunca passa, né? Uhum. Essa vontade de conversar. Mas, como diz a minha irmã, eu acho que eu ainda não elaborei muito bem as coisas, né? Uhum. Porque o meu choro da morte da minha mãe é quando eu tô cortando um alho, do jeito que ela me ensinou para temperar o feijão, Uhum. né?
E na mesma hora que ele vem, eu já enxugo, porque eu ainda penso que não vai trazer ela de volta, né? Mas converso demais com ela na minha cabeça também, né? Tipo, o que a mãe diria disso, né? E daí parece que ela tá ali. E a gente conhece tanto uma pessoa, né? Que tu já sabe como seriam as falas dela para as coisas da tua vida, né? Então, embora ela já tenha ido, né, para o andar de cima em 2018, né? Ela é muito presente ainda na minha vida, porque ela também não virou um tabu dentro da minha casa, né? Eu falo Sim. nela quando eu quero, né? A gente traz histórias, e o Dani também se acostumou com isso, que o Dani era mais restrito para essa coisa de falar nas pessoas que já se foram, né? E um dia eu disse para ele, é minha mãe, e eu vou falar nela sempre que eu quiser, né? A minha irmã nunca foi tabu, a minha mãe também não vai ser. E ele entendeu, hoje ele olha para cima e diz, olha aí, Denise, olha aí, agora eu não posso nem resolver, né? Então, sempre vai estar ali, né? A minha avó faz de tudo, né, para estar ali pra gente também. Ela está com 93 anos, mas ela é muito presente, né, também. Ah, mas vou sentir sempre, eu acho, né? Não passa nunca. Acho que não tem, né? Não. Como não sentir. Não. Bom, vamos continuar então. Vamos. Daí, Segue o baile. pandemia, né? Assunto recorrente nos podcasts. A gente viu o quanto a pandemia foi forte na vida de todos nós, né? Pode vou enrolar aqui para te conseguir tomar. Eu não gosto de chimarrão, né? Inclusive, a gente já combinou, né, Ellen, que a gente vai fazer um episódio só falando sobre a pandemia. Vamos. Porque foi muito marcante na vida de todas as pessoas, cada um com a sua história, cada um com os seus problemas, com as suas dores, mas marcou a vida de todo mundo, né? Para ti também teve um forte significado, né? Que tu descobriu e venceu o câncer durante um isolamento social. Como foi isso? Foi difícil, como é para todo mundo que enfrenta isso, né? Mas a pandemia trouxe mais dificuldade, porque eu não podia estar com as pessoas que eu queria, né? O meu tratamento do meu câncer foi muito doméstico ali, né? Era eu e o Dani, porque como tu fica com a tua imunidade baixa, né? Ninguém queria que eu pegasse Covid, né? Sim. Fazendo quimioterapia, né? Então, a Como que gente. tu descobriu? Quando a Mari voltou para casa, né? Que a Mari voltou em 2020 para casa, ela tinha 18 anos, ela voltou numa situação bem desafiadora para nós, né? A Ellen na Terra, aqui, que foi o nosso apoio nessa época, né? E daí eu disse para Mari, vamos fazer um check-up, né? Fazia muito tempo que eu não ia ao médico também, né? A gente estava naquela função de pandemia, de não querer sair de casa, né? Mas então, vamos levar a Mari para fazer um check-up e vou fazer o meu também, já que eu não faço faz tempo, né? Fui junto com ela para fazer. E minha última ida ao gineco tinha sido no início de 2018, né? Foi o ano que a mãe morreu. Mas aquela coisa de fui no gineco, fiz o pré-câncer, fiz os exames e não voltei nem para buscar os resultados dos exames, né? E aí, lá no final de 2020, lá em setembro, né, que foi quando a Mari veio para casa, fui fazer. Quando ele pegou, né, o doutor Luiz pegou, pediu para a secretária trazer os meus exames lá de 2018, que ele olhou, sim, e eu vi a feição dele mudar, né? Ele, vamos ali que eu vou lhe examinar, mas a senhora já tinha uma indicação de biópsia lá em 2018, ele falou, né? E daí eu já controlava um nódulo que eu já tinha há anos, né? Quando ele colocou a mão assim no meu peito, que ele foi fazer o exame, assim, eu vi que ele só fez assim, né? Ele tá, a senhora pode se vestir e passar aqui, né? Então, aí ele já me disse, né? Eu vou lhe pedir os exames, a senhora não vai fazer só em 2022, né? Por favor, né? A senhora vai botar isso para urgência, daí já saí dali, já marquei, porque vi que ele não gostou do que ele viu, né? E quando fiz daí a ecografia mamária, eu vi que o meu tumor tinha 2 centímetros já. Daí as pessoas me perguntam, mas tu não fazia autoexame?
a minha mama sempre foi super densa, né? Sempre foi cheia de bolinhas. Então, eu não fazia mesmo autoexame, não era uma coisa que, né? Porque eu mexia na minha mama e eu achava sempre que tinha um monte de bolinha, né? Mas eu ia ao médico, tinha aquele nódulozinho, nada mais que isso. E daí ali ele já disse, né? Não vou lhe pedir uma biópsia, eu vou lhe encaminhar direto para um mastologista para a senhora não fugir, né? E aí liguei para a Soninha, né, em Porto Alegre, que tinha um monte de colegas que iam a médicos pelo IP, né, e pedi para ela me dar uma indicação. Eu queria um médico num hospital, porque daí tu já fazia tudo num lugar só, não vai no Sim. consultório, vai no hospital, faz exame, volta pro consultório, né? Em Porto Alegre também, quando tu entra no hospital, parece que é difícil tu entrar. Mas quando tu entra, tá tudo ali à disposição, né? Exatamente. E aí fui pro Mãe de Deus, né? O meu masto me encaminhou pro onco logo que saiu o resultado da biópsia, né? Que é outro Deus na Terra para mim, o meu oncologista, não o meu mastro, que eu não vou muito com a cara dele. Tomara que ele não nos assista. Mas o meu oncologista, sim, um médico peruano, né? Ele me via lendo Isabel Allende, dizia, a senhora sabe, dona Cátia, que ela é minha conterrânea? Eu disse, sim, senhora, né? Já conversávamos sobre Isabel Allende. Então, ele maravilhoso, né? Assim, saí com certeza, assim, de que eu ia ter um bom atendimento, porque eu saí de dentro do hospital com o telefone do médico, pessoal, com o telefone, eles me lá no hospital eles te dão uma enfermeira, ela é tua, né? Então, ela me ligava após cada quimioterapia para saber como é que eu estava, se eu tinha tido alguma reação, era um acompanhamento espetacular, assim, né? E aí, o fraco, né, que eu acho foi de eu não poder estar com as pessoas que eu amava, né? De eu não poder estar sempre com a minha avó, de eu não poder estar com as minhas tias e nem com a Selena, né? Porque éramos eu, o Dani e a Mariana dentro de casa, né? A Selena, na época, trabalhava, já fazia faculdade e trabalhava no laboratório, né? Então, eu morria de medo que a Selena me trouxesse alguma coisa, mas ela é uma daquelas que nunca pegou Covid, né? Também não. Morre. Né? Então, eu morria de medo, então a Selena chegava no portão, isso foi muito difícil, né? De tu não poder estar com as pessoas que tu queria estar. As minhas megas iam na minha casa, a gente tinha que sentar todo mundo longe, no pátio, né? Umas das outras, porque sempre tinham medo que alguém desse um espirro e que eu ficasse gripada, né? Então, essa foi a parte mais difícil, assim. A radioterapia, que eu achava um saco, ter que ficar em Porto Alegre, eu não gosto de ficar em Porto Alegre, né? Eu adoro a minha casa, eu demorei muito tempo para chegar na minha zona de conforto, fico furiosa quando alguém me diz que eu tenho que sair dela. Por quê? Sim, né? Por quê? Batalhei tanto para chegar aqui, agora quero me tirar. Então, aí tive que ir, minha prima maravilhosa arrumou um apartamento, né, na casa dela, né, mobiliou para eu poder ir ficar, então o Dani me levava nas segundas-feiras, me buscava nas sextas, mas eu achava um abuso aquilo, porque a radioterapia é 5 minutos por dia, né? Sim. Mas há dinheiro para tu ir e voltar todos os dias durante, né, as 15 sessões que eu fiz de radioterapia, que deram 3 semanas, porque era de segunda a sexta, né? Então, foi a parte mais desafiadora, né? Me permitir ficar fora de casa, porque eu não gostava mesmo, né? E vou ficar longe da escola, né? Porque eu nunca tinha saído da sala de aula, eu nunca tinha parado de dar aula desde os 24 anos de idade, né? Então, aí fui fazer uma pós, né? Porque eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que ocupar o meu tempo. Daí fui estudar, fiz uma pós durante aquele ano ali da radioterapia, porque a minha quimio durou 2 anos, né? Eu terminei a quimio de ficar careca, foram 6 ciclos, e depois eu fiz mais 14 ciclos de uma quimio preventiva, né? Para não acontecer de novo. Então, que daí eu já tinha cabelo, já tudo, né? E o acompanhamento ele vem até hoje, né? Porque
Ainda de 6 em 6 meses eu tenho que ir, tenho que fazer todos os exames. Eu ainda sempre acho que vai dar alguma coisa errada, porque, como eu disse para vocês, eu me considero a vizinha, né? Então, toda vez que eu tenho que ir fazer a bateria de exames, enquanto eu estou fazendo, já perguntei, tu viu alguma coisa? Né? Para os técnicos que estão fazendo. Não, aqui tá tudo bem para a médica que está fazendo ecografia, tem alguma coisa aí? Não, é só o residual da cirurgia, né? Não gosto do meu mastro, como eu falei, porque ele me cobrou a mais para fazer a cirurgia para ter um cirurgião plástico e não dar problemas, né? E ele deformou o meu peito, né? Então, eu corri para conseguir dinheiro emprestado, porque eu não tinha na época o dinheiro para pagar. Pede um pouquinho daqui, um pouquinho dali para juntar, né, o montante que ele queria, para ele fazer o que ele fez, né? Que depois eu cheguei para ele e disse: para isso o senhor me pediu dinheiro a mais, né? Para eu ficar, né, com um peito maior que o outro, e o maior é o que foi operado, da onde o tumor foi retirado, né? Um peito 50% maior que o outro, daí ele me olhou, me lembro direitinho dele olhando e dizendo: não está 50% maior do que o outro. Eu disse: o seu ponto de vista não me interessa, doutor, me interessa o meu ponto de vista. E no meu ponto de vista eu vejo 50%, né? Então, ele é uma pessoa que eu não quero mais ver na minha vida, né? Eu trabalhei muito isso na terapia, né? Já teve uma médica que me disse que achava que eu deveria processar, né? Para que isso não acontecesse com outras mulheres, né? Mas e não sei se não vou fazer isso ainda um dia, porque, né, os vestígios ainda estão aqui, mas é uma coisa que eu não sou muito afim de mexer, né? De ficar relembrando isso. Eu trabalhei na terapia, né? A Regiane me falava: tu tem que ir de acordo com a tua cabeça. Tu vai querer sentar na frente de um juiz e falar sobre tudo isso de novo, e te expor e mostrar como é que para tu fazer isso, tu tem que estar consciente de todas as coisas que vão vir atrás, né, disso. Então, o senão do meu tratamento foi este, né? De ter este médico. Aí as pessoas podem dizer: ah, mas ele salvou a tua vida. Sim, qualquer outro mastologista também teria feito a cirurgia que ele fez. Porque quem salvou a minha vida foi o meu oncologista, não foi o meu mastologista, né? Quem fez o tratamento para diminuir o meu tumor, para que ele não voltasse depois, o médico, o cirurgião foi lá, abriu, tirou o tumor e fechou. Foi isso que ele fez, né? O outro médico não, toda a estrutura emocional, né? Como é que a senhora tá, dona Kátia? Como é que tá a sua vida em casa com o Dani, né? Porque tudo eles querem saber se tu te recuperou de todas as formas, né? Então, é uma pessoa que até hoje eu posso mandar um WhatsApp e dizer: doutor Cris, assim, ele, dona Kátia, ele é um amor. Ele é bem acessível, assim. Então, eu agradeço a ele, agradeço a minha enfermeira maravilhosa, a Vivi, né, que aquelas pessoas que a gente nunca mais vai esquecer, né, que toda vez que eu vou lá no Mãe, a Vivi sempre diz: dá uma passadinha para me dar um oi, para eu saber que tu tá bem, né? De tal a intimidade que eles ficam com a gente, né? Que o meu tratamento já terminou há 2 anos, mas ainda tenho esse contato com eles, que é bem legal, eu acho. Tá, e o que tu diria hoje para quem luta contra um câncer? Porque às vezes o diagnóstico é assustador, né? Que Às vezes não, acho que sempre. eu nunca me perguntei por que comigo, né? Eu sempre agradeci por ser comigo, né? Porque na época eu era a única pessoa da família que tinha um plano de saúde, né? A Selena estava sem plano de saúde, a Mari não tinha, né? O Dani não tinha. Então, qualquer um dos três que tivesse tido o diagnóstico que eu tive, teria que esperar até poder começar um tratamento pelo SUS, né? E eu, menos de 30 dias depois de descobrir o meu tumor, já estava fazendo a minha primeira quimioterapia, né? Então, Foi rápido. foi muito rápido, né? Então, assim, o que eu diria é isso, né? Procura os teus direitos, né? Se tu vai fazer pelo SUS, o SUS também tem as suas obrigações, né? Ele tem que te proporcionar o tratamento o mais rápido possível, porque câncer é uma questão de tempo,
né? Tu Uhum. tem que tratar ele na hora que tu descobre. E que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tecnologias possíveis para salvar quase todos os tipos de câncer, né? O da minha mãe não salvou porque ela não ia nunca ao médico, ela nunca Uhum. fazia um check-up, né? Ela ia nessa, ela tinha não sei o quê, mas era aquela coisa paliativa mesmo, né? Não era de, vou fazer todos os meus exames, né? Vou fazer. E ela ria muito no hospital, ela dizia, gente, agora tá na época do meu pré-câncer, eu tenho que fazer, né? Mas porque ela sabia que não tinha mais volta, né? Por isso que ela ria. Mas a gente tem que fazer os nossos exames todos os anos, né? Porque a gente tem que fazer o autoexame, mesmo que a nossa mama seja densa, né? E procurar, porque quase todos os cânceres, quando pegos no início, eles têm tratamento, né? Então, a gente vai ficar sem cabelo, né? Eu me lembro da Dete, que eu ligava para a Dete Uhum. aos prantos. Eu sei que é besteira, Dete, né? Mas é besteira, vai crescer de novo, vai ficar muito mais bonito. E conversava um monte com ela, porque ela também tinha passado Uhum. por uma situação semelhante na época, né? Então, conseguia muito conversar com ela, assim. E a Mari, né, ali em casa, um dia disse para mim: Ô, Má, o que é isso que tu tá sentindo agora, né? Que tu chora, chora, porque eu chorava, 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 né? Eu andei pesquisando e eu vi que as mulheres se sentem sempre que nem tu até elas cortarem o cabelo. Quando elas cortam o cabelo baixinho, passa um pouco desse estresse, porque a verdade é essa, tu tem um pânico de acordar de manhã, teu cabelo tá no travesseiro, de tu ir Uhum. tomar banho, teu cabelo cair, né? Então, aí então vamos cortar, eu disse pra ela, e ela correu no quarto, vou assistir um vídeo de como cortar o cabelo, veio, cortou o meu cabelo, né? Então, eu digo isso, né? Primeiro façam os seus exames todos os anos. Se porventura descobrirem alguma coisa, né? Se apeguem às suas famílias, né? A família de sangue é a família que a gente constrói, né? Com os nossos amigos, com as nossas amigas, né? Porque as minhas megas não estavam presentes fisicamente, mas a gente estava sempre se falando, estava sempre fazendo uma videoconferência com Uhum. todas nós, né? E isso foi fundamental, né? Procurar as amigas, né? Procurar a família, pedir colo, né? Porque a gente é humana, a gente gosta de se achar poderosa em todos os sentidos, né? Mas a gente precisa de colo às vezes Uhum. também, né? E não é uma vergonha a gente precisar de colo, né? Então, eu tenho a sorte de ter um marido maravilhoso, né? Uma pessoa que jamais largou a minha mão, né? Uma pessoa que me dizia, mentira, mas é assim, tá linda, careca também, né? Então, não me deixou com este trauma, né? Eu não passei a minha quimioterapia botando touquinha, né? Adorava usar uma que a Miss me deu, que parecia um cabelo, porque ficava bem assim na cabeça justinha, mas era verão, né? Então eu tirava porque eu não aguentava. A quimioterapia faz esquentar muito a cabeça, então suava demais, por isso que a gente perde o cabelo, né? Uhum. Por isso que tem aquelas toucas que se coloca que são geladas, né? Que a Cristina Ranzolin usou quando ela fez a quimio dela, né? Porque daí gela o couro cabeludo e daí não enfraquece demais a raiz do cabelo e ele não Uhum. cai, né? Então, que as mulheres procurem tudo que for possível procurar, que se amem, né? Que se acolham, Uhum. né? Porque veio junto com o câncer a história de ter que parar de fumar, né? Que eu fumava Uhum. pra caramba, né? Mas eu continuei ainda fumando durante um ano, porque o meu médico me dizia assim, dona Cátia, a senhora é muito acelerada. Se é para a senhora ficar mais ansiosa, eu só vou lhe pedir para a senhora diminuir,
né? Então, eu fui e contratei o Zé, né? O meu personal trainer maravilhoso, na época ex-aluno, né? Também adoro os meus ex-alunos. O Zé ia na minha casa 2 vezes por semana, me dava atividade física, porque daí eu botei na cabeça, se eu fizer terapia e atividade física, eu consigo parar de fumar sem sofrer muito, né? Então, aí a minha médica maravilhosa, né, a Rejane, na primeira sessão, qual é o teu objetivo, né, na terapia? Eu disse, inicialmente é parar de fumar sem sofrer, né? Daí fizemos toda a sessão e no final, eu sempre conto isso, né? Ela me deixou com uma pergunta. Eu vou deixar uma pergunta para tu pensar até a semana que vem. E eu disse, qual? Por que que tem tanta gente tão empenhada em salvar a tua vida e tu continua tentando te matar? Né? Nossa! Soco, assim, né? Todo cigarro que eu acendia, depois eu lembrava dela, apagava na metade o cigarro, né? Então, mas a terapia de choque, né? Mas funcionou, porque realmente eu ficava me questionando, bah, eu vou lá, os médicos fazem tudo isso, as enfermeiras não sei o quê, o Dani corre comigo para cima e para baixo, né? A Celana tá sempre preocupada, a Mari tá sempre aqui também vendo se eu preciso de alguma coisa, e eu tô fumando, né? No meio disso tudo. Então, quando a gente descobre um câncer, a gente tem que desconstruir e começar a construir de novo, né? Porque um câncer também é o resultado das coisas que tu não diz, né? Também é um resultado das coisas que tu vai guardando para ti, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que tudo que a gente fala não vira um tumor, né? Tudo que a gente consegue expressar é menos um estresse que a gente vai ter depois, né? Então, que as pessoas procurem ajuda psicológica também, né? Junto com o tratamento, né? Com a químio, com a rádio, com a cirurgia, que tenham um apoio psicológico, né? Porque a gente precisa de alguém. Eu vejo muitas pessoas dizerem, eu faço terapia, eu faço com as minhas amigas, né? Eu tenho aqui em Arroio do Sal 6 mega amigas, né? Nós somos as mega egos, porque o nosso ego é gigante, né? Então, é mega, né? Então, são as minhas megas, né? As gurias foram fundamentais, né? De conversar e tudo mais. Mas as gurias me amam também, né? Então, elas vão sempre olhar para mim com um olhar amoroso, né? Elas vão deixar de me dizer às vezes aquilo que eu preciso ouvir, porque elas não querem me magoar, né? Mas a minha terapeuta, ela vai me dizer aquilo que eu posso não querer ouvir, mas que eu preciso naquele momento para eu crescer de alguma forma, né? Então, o tratamento psicoterápico, é psicoterapia que fala, doutora? Ele é fundamental junto com o tratamento do câncer, né? Não deixem de fazer, se for possível, né? Separar, né? Esse dinheiro para cuidar da gente, porque a terapia é um autocuidado, né? A gente falei isso na conversa, né? Ali no comentário de quinta-feira, que a terapia salva vidas, né? E pós-pandemia, como vocês falaram, as pessoas estão muito mais doentes, né? Ontem eu falava sobre isso com a minha irmã, né? A gente antes tinha alguns alunos com síndrome de pânico, né? Tinha 3, 4 por turno, né? A gente tem 3, 4 por turma hoje, né? Então, a sociedade ainda paga hoje, 2020, 2021, né? Porque ninguém tinha vivido nada parecido ainda, né? A gente ficou atrás, na frente de uma tela o tempo todo, em 2020, para dar aula, para estudar, para fazer terapia, né? A gente fazia ali na frente da tela. Então, hoje é muito mais difícil tu limitar o uso de celular na escola, né? Porque era ali que eles estudavam também antes, né? E eu acho que a sociedade precisa se reconhecer um pouquinho nesse limite, né? De ter que buscar uma ajuda, de conversar com alguém. Isso que tu falou, eu não tenho como deixar de falar da importância disso, Kátia. Quando a gente
as nossas dores internas, uma ferida interna, se a gente não fala, se a gente não olha para ela, se a gente não escuta ela, se a gente não dá importância para ela, ela vem pro corpo. De fato, porque é uma forma que ela vai encontrar de se manifestar. Ela vai poder dizer assim, ó, eu tô aqui, olha pra mim, né? Tu precisa olhar pra mim, tu precisa me cuidar, né? Tu precisa me acolher, tu precisa me ajudar a elaborar, porque eu não tô dando conta. E ela vem pro corpo em forma de um câncer, em forma de inúmeras coisas. E a questão das amizades ali, né, que eu achei muito legal também. Porque as amigas, além de tudo isso, né, que elas vão me olhar com amor, elas vão me olhar, elas têm o sentimento delas ali também, né? Tem o sentimento delas em relação a tudo que tu tá vivendo, elas te olham não só como uma pessoa, né, mas como a amiga delas, às vezes como a mãe, como a, né? Então, a tua imagem, a tua referência na vida delas tem um atravessamento que jamais vai ser imparcial, que elas vão te Exato. dizer, né? Porque tem o sentimento delas tomado ali, né? E só mais uma coisinha em relação a isso tudo, né? Esse processo, né? Desse luto do câncer. Duas coisas que parecem ser contraditórias, né? E eu fiquei prestando atenção na tua fala e parecem ser contraditórias, mas elas são extremamente importantes. Eu acho que as duas têm que andar muito juntas. Uma é poder sim chorar, é poder espraguejar, é poder brigar, é poder se revoltar com isso, é poder viver esse luto, né? Chorar quantas vezes for possível, ficar triste por conta disso, mas também acreditar no processo, né? Buscar as ajudas, então, né? Com a psicoterapia, com os amigos, com a família, poder buscar um colo, poder dizer, eu não tô legal, me ajuda nesse processo, né? Então são duas coisas, né? Parece que às vezes fica nessa coisa de, mas se eu fraquejar, se eu chorar, eu tô deixando de acreditar, tô deixando de lutar, e não, é bem ao contrário, né? Eu preciso chorar, eu preciso, para poder ter forças de buscar, então, ajuda, buscar os recursos, porque se eu não apostar e não acreditar naquele processo, né, ele não vai acontecer, ele não vai dar certo. E uma outra coisa bem importante é que a pessoa que tem câncer, ela não consegue viver muito o luto do câncer naquele momento. Isso foi uma paciente que estava no mesmo quarto que a minha mãe no hospital que falou, e que depois, quando eu tive câncer, eu pensava muito a respeito. Porque tu tem que confortar os teus amores, né? Porque os teus amores ficam com medo de te perder, né? Então, os teus amores, eles querem fazer de tudo para tu estar bem e tu não quer fazer os teus amores sofrer, né? Então, a terapia ajuda demais nisso, né? De tu pedir o colo, né? De tudo. Tu poder falar do teu sentimento real, de tudo que tu tá sentindo, sem se preocupar em como vai bater no outro. Isto, exatamente, né? Eu digo que as megas foram essenciais. Eu passei muito mal uma vez durante o meu tratamento do câncer. E eu me lembro da Miss dizendo, amiga, quando precisar, me chama, né? E a Miss é uma bruxa, né? A Miss, ela é toda esotérica, né? E eu acredito demais em todas essas coisas, né? Eu acredito nas energias do universo, né? E teve uma noite que eu tava com muita dor e eu me lembro de falar com a Dé, que é uma enfermeira aposentada, né? E a Dé me dizer, Queca, liga pra Miss, né? E aí eu mandei um WhatsApp pra Miss e disse, Miss, tu disse que quando eu precisasse eu podia pedir ajuda, eu não aguento mais, eu tenho muita dor, eu não consigo nem tomar água, porque eu tinha tido uma pneumonia e estava tomando um remédio que caiu no meu fígado quimioterapêutico, né? Ali, coitado, né? E daí foi um horror, eu tinha muita dor, né? Tanto que no outro dia o médico cancelou o uso do medicamento porque não estava legal, né? E eu liguei para mim e disse: eu não consigo tomar água, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, né? Por favor, eu disse para ela: faz alguma coisa, né? E ela disse: já estou fazendo, né? Só me dá o teu endereço direitinho, eu já vou mandar para o Léo, ele vai fazer as rezas dele lá também em Porto, e eu vou fazer as minhas aqui. Por incrível que pareça, gurias, assim, né? Uma hora depois eu consegui tomar a sopinha que o Dan estava tentando o dia inteiro me oferecer, né? Eu consegui comer um miolinho de pão e eu dormi, assim, né? No outro dia eu mandei uma mensagem para ela no hospital, porque no outro dia eu tinha que ir, e disse para ela, amiga, não te retornei ontem porque eu dormi, eu comi e dormi. Ela disse: está tudo certo. Era esse o objetivo, foi alcançado, né? Então, quando tu me diz o que dizer para alguém que está em tratamento, eu digo isso, né?
procurem todas as ajudas que puderem procurar, não tenham vergonha, né? Porque é um momento de sensibilidade extrema, né? E que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de toda a ajuda possível. Bom, desde sempre, agora muito mais, né? Sempre que eu olhei para ti, a palavra que me vinha na cabeça sempre foi inspiração. Que- Sempre. E tu, quando tu te olha, qual palavra vem à tua mente? Faca na bota. Eu ainda trabalho muito com isso, né? Com o diminuir a intensidade, né? Eu sou muito intensa, né? É isso, eu acho, né? Sou intensa na sala de aula, eu sou intensa com os colegas. Esses dias eu disse que eu fiz o pior conselho de classe do mundo, né? Que daí eu quero tomar conta de tudo, eu quero abraçar tudo. E daí, quando vê, eu caio, né? Eu fico doente, me dá um gripão, né? Me dá alguma coisa. Então, eu acho que intensidade mesmo. Eu sou intensa demais em tudo que eu faço, né? Não precisa ser tanto, né? Menos a gente relaxa mais e a gente é mais feliz, né? Então, a terapia também foi boa nesse sentido, né? De me fazer perceber que eu era muito braba, né? E que tinha a ver com a minha mãe, né? E que eu me lembro da Regina me dizendo isso. Tu admira demais a tua mãe. Tu não precisa reproduzir os comportamentos dela para ficar perto dela ou parecida com ela, né? Então, foi o primeiro momento, né, que eu entendi isso, né? A minha Mary lá de Osório também me disse isso uma vez, né? Tipo, um dia eu disse para ela, por que que eu sou assim? Por que que eu falo muito alto? Por que que eu brigo? Por que que eu não sou calma? Porque tu é filha da Denise. Ela me disse, né? E daí, tipo, fez-se a luz mesmo, né? Nesses dois momentos eu entendi que dava para ser menos e ainda assim fazer a mulher que me criou ter orgulho de mim, né? Que eu não precisava reproduzir os erros, de repente, que ela cometeu na vida, né? Mas ainda me descrevo como intensa e faca na bota demais. Um conselho para Selena hoje, qual tu daria? Para ela curtir a vida, né? Para ela trabalhar sempre, porque o trabalho também é uma parte muito gigante de quem a gente é, né? E para ela nunca admitir menos do que ela merece na vida, né? Porque a gente veio ao mundo para ser feliz e a gente tem que buscar a felicidade todos os dias. É isso que eu digo para Selena e para Mari. Muito bem, muito bem. Última pergunta, então, que eu acho que a gente nunca estourou tanto nosso tempo que nem hoje. Comigo não podia ser diferente. Do que tu não abre mão hoje? Da minha família e dos meus amigos, né? Das minhas amigas, principalmente, né? Porque eu sou muito feliz, né? Vivendo a vida que eu vivo. Eu amo demais o meu marido e tenho a consciência de que sou muito amada também, né? As minhas filhas, as minhas amigas, né? A minha família, né? Que isso não dá para abrir mão dessas pessoas que fazem a gente ser quem a gente é, na verdade, né? Trabalho, eu espero abrir mão um dia, eu espero me aposentar, né? Mas, enfim, uma hora. Bora, bem. Então tá, gurias, estamos chegando ao fim. Estouramos o nosso tempo, mas o bate-papo foi tão gostoso, que a gente acabou se alongando um pouquinho mais, mas tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. Muito obrigada, gurias, por estarem aqui comigo, por dividir a tua história com a gente. E quero agradecer, então, mais uma vez aos nossos apoiadores, que é quem permita que nós estejamos aqui todas as quintas-feiras contando histórias tão lindas quanto a gente contou a da Kátia hoje. Então, agradecer a Sal da Terra, Pub 36, Ana Help Store, Dona da Praia, Inventar Comunicação e Hoffman Odontologia e Saúde. Muito obrigada a todos vocês e nós nos despedimos agora. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, já deixe um joinha ali no episódio de hoje para que essa história tão linda chegue a mais e mais e mais pessoas. E quem não nos seguiu ainda no Instagram, elas podem e como podem. E como podem. Nós nos despedimos por aqui. Até a próxima quinta-feira. Beijo. Tchau, gente. Tchau.